Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos para mais este painel do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, nosso primeiro seminário virtual. Este é um evento que acontece ao longo de 10 dias. Iniciamos na sexta-feira com uma abertura, teremos painéis todos os dias nesta semana e faremos um grande encerramento na sexta-feira sobre o futuro e o presente do direito penal na América Latina. E hoje nós temos a enorme honra e grande alegria de recebermos aqui duas referências da advocacia criminal brasileira, o doutor Alberto Zacarias Toron, que dispensa apresentações, advogado criminal, atuante, combativo, doutor em Direito Penal pela USP, está aqui conosco, e também a doutora Maíra Fernandes, advogada criminalista do Rio de Janeiro, também dispensa apresentações, tem uma atuação também bastante combativa, muito presente no direito penal econômico, atua em grandes questões também relacionadas aos direitos humanos e é mestre pela Federal do Rio de Janeiro. E nós vamos discutir hoje desafios do direito da advocacia criminal no direito penal econômico. E esse nosso evento, ele acontece como lançamento do nosso portal virtual do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico na internet, o site www.ibdpe.com.br. Por lá você consegue acompanhar todas as novidades do Instituto, consegue fazer a leitura das nossas publicações, nossos artigos, ficar informado dos eventos que o IBDPE hospeda, e você pode se associar ao IBDPE também por meio do nosso portal. Com a associação, mediante o pagamento de uma anuidade, você passa a ter acesso à área restrita a associados do nosso site, passa a ter acesso integral à revista do IBDPE, e nós vamos fazer, durante o nosso evento, o lançamento do volume 3 da revista do IBDPE, como foi anunciado na segunda-feira. Nós não estamos fazendo a transmissão ao vivo do YouTube por uma questão técnica, mas essa gravação vai ficar salva. Então, você que está assistindo a essa transmissão gravada no YouTube pode também mandar o seu comentário. Eu, sem dúvida, farei chegar a sua pergunta aos nossos debatedores. Se estiver gostando, curta o vídeo e assine, faça a sua assinatura do IBDPE para receber todas as novidades. E, sem mais delongas, estão todos aqui aguardando ansiosamente o início das nossas falas, eu gostaria desde logo de convidar a doutora Maíra Fernandes para que faça a sua saudação inicial e dê o pontapé no nosso debate. Maíra, seja muito bem-vinda ao IBDPE, você fique muito à vontade e será uma alegria ouvi-la. Olá, muito prazer, Guilherme. Prazer enorme estar aqui, ainda mais com o Toron, com quem já tive a oportunidade de dividir mesa no seminário do IBCCRIM sobre criminalização da advocacia. Toron, é sempre um prazer enorme estar ao seu lado, ainda que virtualmente. Guilherme, estive recentemente também, né, Guilherme? Virtualmente também, num outro evento super importante. Então, é um prazer estar com vocês, ainda que distantes, mas próximos em pensamentos, em pautas e nessa vontade aí de defender as nossas prerrogativas e de discutir, a necessidade de um resgate do Estado Democrático de Direito, das prerrogativas da advocacia, enfim, das regras constitucionais e processuais penais, etc. O tema de hoje é super interessante, sobre o direito penal econômico, as nossas dificuldades, as agruras aí da advocacia nesse direito penal econômico. Antes de tudo, eu quero dizer que eu começo essa live com muita alegria, porque eu acabei, o telefone até caiu aqui, eu estou gravando aqui no telefone, até caiu com a mensagem de que já conseguimos a expedição de um alvará de soltura para um cliente. A minha equipe está lá, tem uma equipe na delegacia, outra no fórum. Eu só não estou lá nesse momento porque estou aqui com vocês, mas festejando enormemente. Não tem coisa mais maravilhosa do que conseguir a liberdade. Então, estejam certos, eu vou sair daqui direto para lá para encontrar o cliente, porque eu gosto muito de estar presente nesse momento. Quais são as dificuldades aí de
da advocacia nesse chamado direito penal econômico? Bom, primeiro eu colocaria o tamanho, né, o volume desses processos, né, que nós chamamos, na maior parte das vezes, né, processos ligados ao direito penal econômico, começam já nesse formato de um maxi-processo. Né? A última denúncia agora, né, da operação, todos viram, né, que envolveu o escritório de advocacia, a denúncia tinha 510 páginas. A busca e apreensão, só a busca e apreensão de uma pessoa que teve busca e apreensão nesses autos tinha quase 1000 páginas. Então, a gente começa a defesa, né, nos autos de uma investigação que o Ministério Público teve meses para investigar, para trabalhar, etc., e cada vez mais prolixo nas suas manifestações. Se nós, advogados, fizermos uma petição desse tamanho, ninguém vai ler, né? Juiz nenhum vai ler, e vão dizer que estamos sendo muito prolixos. Mas o Ministério Público tem começado cada vez mais os processos com esse volume gigantesco de informação e que nós, advogados, temos que dar conta de uma hora para outra, né, no meio do furacão, né, para conseguir exercer a defesa dos nossos clientes. Quando eu comecei a advogar, Toron certamente, né, vai ter esses muitos relatos para dar, porque tem certamente mais tempo de experiência de advocacia, mas quando eu comecei a advogar, o nosso cliente era intimado para prestar depoimento na Polícia Federal, ou onde fosse, na delegacia mesmo estadual, ia ao escritório com a intimação, nós falávamos com o inspetor, remarcávamos o depoimento, íamos lá, tirávamos cópia daquilo, tomávamos conhecimento de tudo, marcávamos uma reunião com o cliente e pronto, preparávamos o cliente, orientávamos, líamos tudo. O cliente sabia, chegava para prestar depoimento sabendo sobre o que estava se defendendo. Hoje, a maior parte das vezes, o cliente não faz a menor ideia do porquê foi acordado às 6 horas da manhã com a Polícia Federal na porta da sua casa, que na maior parte das vezes, começa um processo com uma busca e apreensão, sem nenhuma fundamentação, sem nunca ter ouvido a pessoa se defender sobre aqueles fatos daquela investigação, e que muito provavelmente, muitas vezes, quando ela presta depoimento, ela consegue esclarecer todos os fatos e poderia perfeitamente evitar um momento como aquele. Né? Quando, não raro, a polícia chega lá já com uma prisão temporária, porque foi uma grande vitória. Nós conseguimos o fim das conduções coercitivas, mas, em compensação, hoje em dia, as prisões temporárias estão absolutamente banalizadas. Então, assim, a chamada prisão, não tem nada mais inconstitucional do que isso, né? É a prisão para prestar depoimento, muito se assemelha à chamada prisão para averiguação, né? Na verdade, a prisão temporária ela tem esse histórico, né? Uma prisão que vem da época da ditadura militar, já era tempo dela acabar, existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Eu, com muita alegria, sou, inclusive, representante do Grupo Tortura Nunca Mais nesses autos, e já mais de uma vez fui ao Supremo Tribunal Federal para sustentar como amicus curiae nesses autos, e é sempre retirado de pauta a discussão sobre a inconstitucionalidade da prisão temporária. Mas o fato é que hoje os processos começam com a prisão temporária para você levar o seu cliente para prestar um depoimento, que ele não vai saber nem o que dizer, porque ele não faz a menor ideia do que se tratam esses autos, ele não teve oportunidade para conversar com o advogado, e é assim que hoje nós começamos grande parte dessas investigações. Para dificultar ainda mais o cenário de tudo isso, vem a imprensa, porque o Ministério Público hoje é useiro e vezeiro em usar a imprensa para divulgar as suas ações. Então, ele faz a denúncia e imediatamente divulga para a imprensa. Isso quando ele não manda em pílulas para poder ser mais interessante do seu ponto de vista midiático. Então, ele primeiro anuncia, o Ministério Público ofereceu denúncia, e aí não diz, não divulga ainda a denúncia. Aí depois ele divulga uma outra com trechos da denúncia, trechos escolhidos, trechos selecionados, trechos vazados. E ali forma-se, né, uma pré-compreensão da opinião pública fabricada pela mídia e com a única versão do Ministério Público. E muitas vezes eu conversava com a Mônica Bergamo outro dia em um evento que participamos sobre mídia, eu falava sobre a importância da imprensa dar o direito à fala também para o contraditório, ouvir os advogados, as advogadas sobre o que elas têm a dizer sobre aquilo, exercer um direito, né, digamos, de defesa também na mídia,
Mas nesse primeiro momento em que começam essas operações, em que começam essas ações, muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que dizer, porque nem o nosso cliente sabe sobre o que está sendo investigado, nem nós conhecemos ainda esses autos, né? Então, muitas vezes, nós nem conseguimos ainda orientar o cliente sobre o que dizer naquele momento para a imprensa, e nem nós mesmo temos muito o que dizer naquele momento. Então, fica durante dias aquela versão acusatória, né, sendo reforçada cada vez mais na imprensa, muitas vezes com a ajuda de imagens, né? Disse outro dia no evento que estava com o Lucchesi sobre mídia, né, do trecho de um livro super interessante do Bourdieu, sobre a televisão, em que a televisão faz ver e faz crer naquilo que ela faz ver. Então, a imagem do sujeito algemado, a imagem do sujeito sofrendo uma busca e apreensão na casa dele, sendo levado com um policial de um lado, um policial do outro, porque são vários, né? São vários, é uma equipe enorme, o carro preto que chega com todo mundo super fortemente armado, etc. Essa imagem, apagar essa imagem da cabeça das pessoas é muito difícil, sabe? É muito difícil depois você conseguir desfazer, ainda que o sujeito não seja, às vezes, sequer denunciado, porque, às vezes, essas buscas e apreensões, como as operações começam com esse estardalhaço e o sujeito nem denunciado é. Tenho um cliente que sofreu isso tudo, foi afastado do cargo, conta bloqueada, busca apreensão, 2 anos depois não tem denúncia, sabe? Então, assim, é porque o estardalhaço ele conta muito, né? E a busca dos fundamentos conta menos, né, nesse processo. Então, essa espetacularização do processo penal, né, nós vivemos hoje, sem dúvida alguma, nessa sociedade do espetáculo, né, que Debord chama de sociedade do espetáculo nesse livro primoroso, que o Rubens Casara trouxe para o processo penal, a lógica da espetacularização do processo penal, que nós vivemos hoje e que realmente fica uma relação quase umbilical aí entre o Ministério Público, a acusação e a mídia, né, e a grande imprensa. Isso, não, na verdade, já começa há muito tempo. A Lava Jato foi uma das principais responsáveis por isso. Dá para entender por quê, né? Na verdade, quando a gente lê o artigo do Sérgio Moro, de 2004, em que ele fala da Manipulite, ele elogia a iniciativa da Manipulite de vazar as informações para a imprensa, e ele chega a usar a expressão, as informações vazavam como uma peneira, né? O que mostra muito da visão que o então juiz tinha sobre essa relação com a imprensa. Ele coloca isso como um requisito essencial para o sucesso da operação. Sucesso já é uma expressão por si só extremamente complicada para um juiz utilizar, né? Porque qual é o sucesso de uma operação? Sucesso de uma ação penal deve ser aquela que respeita o contraditório, a ampla defesa, e, na verdade, quando um juiz acha que o sucesso da operação é a condenação do réu, tem algo errado, aí precisamos falar sobre imparcialidade, né? Mas o fato é que a gente começa, então, tendo que saber lidar com a imprensa, que vai querer trabalhar sempre com a opinião pública, né? E aí eu pergunto sempre o que é a opinião pública. Na verdade, a opinião pública ela não é um somatório de opiniões individualizadas, assim, né? A gente não faz a minha opinião com a do Lucchesi, a do Toron e a de quem estiver nos assistindo e faz ali uma opinião pública. A opinião pública ela é aquela fabricada, a opinião pública é aquela publicada, né? E, de modo geral, a imprensa fabrica a opinião pública muito bem. O termo fabricar ele é bastante apropriado mesmo para isso, porque ela não é uma opinião construída, né? Na verdade, ela é uma opinião imposta, na maior parte das vezes, e as pessoas recebem aquela informação sem muito pensar e sem muito instruir. Com a construção de imaginário, com a construção daquilo que se quer passar. Então, quando você faz um discurso, por exemplo, como discurso de guerra, né, e nos últimos anos todos, desde a Lava Jato, tem sido feito com muito sucesso o discurso de guerra à corrupção. Então, todos nós temos que combater a corrupção no país. E a melhor forma, fabricada pela imprensa, é através dos processos criminais.
você, claro, forma uma opinião de que todas aquelas pessoas que estão sofrendo aquelas buscas e apreensões, aquelas prisões temporárias precisam ser condenadas para um sucesso de um combate à corrupção. E você sequer consegue separar o joio do trigo, você sequer consegue exercer de verdade um direito de defesa, né? Ficam aquelas pré-compreensões muito fortes, arraigadas no imaginário popular e, claro, numa pressão muito forte sobre os magistrados. Simone Schreiber, no livro dela Precioso, né, sobre o julgamento, sobre a publicidade opressiva nos julgamentos criminais, ela já fala sobre isso, sobre essas pressões nos juízes para os julgamentos, citando diversos casos e repensando, inclusive, medidas para diminuir essa opressão dos juízes. Os juízes são gente como a gente, eles também veem televisão, eles também sofrem essa influência da imprensa, muitas vezes ela é extremamente direcionada, sabe? Então, fica aquela informação forçando várias vezes durante o dia, durante a tarde, durante a noite, e, claro, formando lá toda a opinião de todas as pessoas também que o cercam, né? O juiz, a pessoa que vai decidir. Então, isso é uma forma muito forte de intimidação e que é muito, 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 cada vez mais característica dessas grandes operações que estão relacionadas ao nosso direito penal econômico, né? E são informações, e essa é uma característica desse tipo de processo, difíceis de entender para um leigo, sabe? São operações financeiras, são as operações que precisam ter um conhecimento, sabe, um pouco de como é que funciona o mercado financeiro, sabe? Nem toda operação que gera prejuízo é uma operação criminosa, né, financeira. Então, um fundo de pensão, por exemplo, pode, e nós temos vários casos aí envolvendo fundos de pensão, né, atualmente, um fundo de pensão ou uma empresa ou quem quer que seja, pode, de repente, investir, um gestor pode optar por investir em um determinado investimento e esse investimento não dar lucro, não dar prejuízo por vários motivos, pelo momento do país, pelas circunstâncias que acontecem. E aí, esse investimento que gerou prejuízo para a empresa, para o fundo de pensão, para quem quer que seja, ela é necessariamente criminosa? Não. Ela pode ser apenas uma operação de mercado que não teve êxito, que não teve sucesso. Mas isso é dificílimo de explicar. Vai explicar o que é uma operação day trade na imprensa, entendeu? Vai explicar o que são questões super complexas de explicar de uma pessoa que gosta de investir, um gestor que quer investir no mercado financeiro. Você não consegue explicar isso em poucas palavras na imprensa, porque o tempo da mídia é diferente do tempo do processo. E é diferente do tempo de explicar esse tipo de questão. Você não tem 40 minutos para explicar na imprensa, nenhuma rede vai te dar. Na Globo News, o que é Jornal Nacional, ele não vai te dar 40 minutos para você explicar o porquê que aquela operação financeira não é uma operação criminosa, sabe? Então, essa é a complexidade de um processo que envolve direito penal econômico. Né? Alguns processos menos complexos, com esse tipo de complexidade, podem ter outras complexidades, né? Mas, por exemplo, sei lá, um roubo, você pode chegar lá e dizer, fulano roubou ou não roubou. Né? Agora, uma operação econômica, você dizer, olha, não, ela não é criminosa, apenas foi uma questão de mercado, você dizer isso em poucos minutos, com o Ministério Público querendo traduzir isso de uma forma simples para a grande imprensa, para dizer que foi crime, é extremamente desigual e muito difícil de fazer. O que foi feito na Lava Jato com aqueles organogramas, né, que a Lava Jato usava, os tais PowerPoints, as tais coletivas de imprensa, Dallagnol, inclusive, respondeu a um processo no CNMP por conta dessas apresentações de PowerPoint. O que foi feito ali foi justamente uma tentativa de simplificar a acusação para a imprensa, mas era só a acusação que era simplificada, né? Então, a defesa não. Então, a acusação dava um jeito de tentar tornar aquilo simples para poder mostrar no viés dela do porquê que aquilo era criminoso, e nós, advogados, não temos não tínhamos no nome da Lava Jato e não temos hoje, na maior parte das vezes, o mesmo espaço, o mesmo tempo de mídia, o mesmo tempo, uma mesma oportunidade de fazer uma coletiva de imprensa, sabe? Tenta, Lucchesi, chamar uma coletiva de imprensa no seu escritório para poder falar da defesa do seu cliente. Você acha que vão todos os veículos de comunicação que iam nas coletivas de imprensa chamadas pelo MPF? Não vão.
por mais prestígio que tenha o advogado, por melhor que seja o advogado, ele não consegue, porque o interesse não é o mesmo, sabe? Até porque os processos criminais eles são dramáticos por natureza, né? E quanto mais drama e quanto mais, sabe, a imprensa conseguir render aquilo para poder mostrar que a justiça está sendo feita, melhor para a imprensa, sabe? Não tem o mesmo teor você fazer uma defesa para poder explicar por que o seu cliente não praticou aquele crime, né? Ou quais são as complexidades. Pior ainda é se você tiver, por exemplo, ele tiver praticado um, mas não praticou o outro, né? É mais complexo ainda, porque na maior parte das vezes fica tudo no mesmo saco, na mesma acusação. Então, é muito difícil você poder mostrar que, olha, não, isso daqui é uma questão, mas essa é outra. Eu me lembro, isso é muito, muito comum em presídio. Eu fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado e eu me lembro de ouvir os presos, às vezes, falando: doutora, esse crime aqui eu não cometi, esse aqui eu cometi, mas esse não cometi. Por quê? Porque com esses reconhecimentos aí não tem a ver com o nosso direito penal econômico, mas tem a ver com o grande drama do nosso país, e que vimos outro dia, recentemente, nos jornais, 2 casos assustadores. Com esses reconhecimentos por foto em delegacia, o sujeito que praticou um crime acaba respondendo por 10, né? Por outros 9 que não cometeu, porque sofre aí um reconhecimento na imprensa ou uma acusação genérica qualquer para responder. Isso num direito penal econômico, por exemplo, você pode ter essa dificuldade de especificação das condutas. As denúncias são, na maior parte das vezes, né, com absoluta inépcia em relação a isso, não descrevem corretamente as condutas e colocam no mesmo rol da acusação pessoas que têm responsabilidades, atividades e participações completamente diferentes, mas que são imputadas como se tivessem acorrentadas entre si, sabe, como se fossem um bloco só, né? Então, as acusações elas chegam como se fossem um bloco de acusação e acorrentadas, e desconsiderando o que a gente aprende desde o primeiro período da faculdade, que é a necessidade de individualização, né, das condutas e dessas responsabilidades penais. Então, não raro, você vê pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquele crime, mas que estão lá pelo simples fato de que trabalhavam naquela empresa, de que trabalhavam naquele lugar, de que trabalhavam naquela agência. E na maior parte das vezes são condenadas igualmente com a mesma, um copiar e colar da acusação, né, que vale como se aquela acusação valesse para todos num grande bloco. Isso também é uma grande dificuldade. Outra dificuldade que nós vemos muito também é essa questão do bis in idem, né, uma pessoa responder a mais de uma acusação pelo mesmíssimo fato. Então, foi muito curioso ver o Dallagnol se defender no CNMP, agora, recentemente, utilizando o argumento do bis in idem, dizendo que ele já tinha sido processado por aqueles fatos, né, assim, num processo administrativo, e que não deveria ter de novo, porque isso aconteceu aos montes. Uma mesma pessoa respondia 2, 3 processos, né, o mesmo acusado. Essas acusações absolutamente genéricas de organização criminosa, pessoas que às vezes nem se conhecem, nunca estiveram juntas na vida, mas são imputadas, são acusadas como se fizessem parte de uma organização criminosa, porque denúncia, que é denúncia hoje para o Ministério Público por um crime desse tipo, sempre tem que ter a organização criminosa, faz parte. E aí, para ter a organização criminosa, invariavelmente tem mais crimes são imputados do que deveriam ser imputados, porque ela precisa dar uma forçada de barra ali para ter a organização criminosa. Então, essas construções também são extremamente comuns e, sem dúvida, dificultam o direito de defesa. Falei do Dallagnol agora e lembrei que uma outra ironia gigantesca é ele ter também argumentado perante o CNMP que o processo dele estava prescrito, porque no âmbito da Lava Jato, ele publicou em 2 artigos diferentes na imprensa que a prescrição era a bruxa má do processo penal. Ele diz que muitas vezes as investigações, as ações penais estão de vento em polpa e, de repente, vem uma bruxa má, que é a prescrição, e acaba com tudo. E, no entanto, foi um tanto quanto irônico ver ele argumentar agora perante o CNMP que o processo dele estava prescrito. Mas é óbvio que nós, como advogados,
respeitamos o direito dele de argumentar isso, porque em Estado democrático de direito, todos devem poder exercer o direito à ampla defesa, é o contraditório, mas não deixa de ser, no mínimo, curioso. Uma outra dificuldade, sem dúvida, que eu falei no início agora e volto para ela, é essa questão do tamanho, né? Assim, desses chamados maxiprocessos, em que você sempre une uma mesma acusação, numa mesma denúncia, vários acusados. Então, a ação começa com um volume de informação muito, muito grande, que, na maior parte das vezes, o Ministério Público trabalhou durante muito tempo. Se os escritórios não tiverem uma estrutura de trabalho, de equipe, ficam com muita, muita dificuldade de acompanhar uma causa dessa, de um maxi-processo. Você tem processos eletrônicos, hoje em dia a gente tem tudo, né, num sistema, mas que não é assim tão maravilhoso de conseguir acessar e visualizar assim, né? Eu acho que a gente precisa caminhar mais para a melhoria desses sistemas eletrônicos. Então, você tem que conseguir ter acesso àquele mundaréu de informação e de anexos, e de mais anexos, e mais anexos, e mais anexos. Então, você sempre tem que ter uma estrutura de equipe que consiga olhar aquilo. Eu venho de uma advocacia, né? Eu trabalhei muitos anos com Técio, Lins e Silva, venho na advocacia artesanal, que ensina que tudo que o Ministério Público tem e sabe, a gente tem que ter e saber também. Então, eu estou acostumada a ler capa a capa, né? Ler verso, ler nota de rodapé, e é muito difícil você conseguir fazer isso numa mega operação como essa. É muito difícil, mas é fundamental, porque o segredo da defesa está exatamente nisso. Porque um elemento super importante para a defesa pode estar na ponta de um anexo escondido, não por acaso, tá? Não por acaso. Porque quando o Ministério Público quer também, né, esconder determinado documento, informação, pode muitas vezes colocar lá escondidinho em algum anexo. Então, não tem jeito, a gente tem que ler isso capa a capa. Então, fica muito difícil se você não tiver estrutura. Falando nesse volume de informação e no acesso à informação que o advogado tem que ter, uma outra dificuldade que eu aponto também é justamente, às vezes, o acesso a essa informação. Eu fiz a minha dissertação sobre a Lava Jato e, enquanto escrevia sobre a fixação da competência da Lava Jato, e enquanto escrevia, queria ter acesso a algumas petições, porque eu estudei várias petições de advogados, decisões, etc. E eu queria ter acesso a algumas informações e não conseguia nos EPROCs, enfim, nos processos e tudo mais. E aí, uma vez, uma amiga me deu uma dica, dizendo assim, você já viu no site do MPF, em sala de imprensa? E eu entrei lá, no site do MPF, na sala de imprensa, e achei vários documentos que eu precisava para pesquisa, o que mostra que é absolutamente surreal um advogado não conseguir ter acesso a uma determinada informação e a imprensa ter. E nós, advogados, nos deparamos com isso muitas vezes, né? Saber de uma determinada colaboração premiada ou de um determinado documento pelo antagonista, né? E aí você vai lá nos autos e isso não está disponível ainda nos autos, mas está disponível no antagonista. Então, isso também é uma enorme uma dificuldade. Você acaba tendo que fazer esse monitoramento de imprensa super, né, difícil e sabendo que você não existe a paridade de armas, né, que nós aprendemos desde o início. Você nunca está em paridade de armas, de fato, com a acusação. A acusação, quando ela quer, ela esconde, ela não dá acesso, ela dificulta e ela desrespeita determinadas regras processuais penais que nos são muito caras. Eu, claro, faço votos que a gente consiga, aproveitando esse momento em que a Lava Jato, de alguma forma, está na berlinda, né? Tudo que todos os advogados falaram ao longo dos últimos anos todos está aparecendo de uma forma muito clara, né? Desde a incompetência do juízo até a suspeição do juiz, né? A relação quase umbilical ali entre acusação e juízo, né? Então, as divulgações de conversas pelo Intercept que mostram, né, uma relação que era muito, muito próxima entre acusação e defesa, e todo o resto que ora estão aparecendo, as pessoas que estão sendo agora absolvidas, claro que não com o mesmo estardalhaço de imprensa e de divulgação
que se deu a prisão delas, né? Mas agora o reconhecimento de várias ilegalidades e de várias absolvições. Agora mesmo um relatório também da Lava Jato, ministro Fachin. Eu espero que em algum momento a justiça seja feita sobre tudo o que aconteceu na Lava Jato, sabe? Para todos aqueles advogados, réus, que denunciaram esses abusos ao longo de toda a operação e que, de alguma forma, acabou fazendo uma espécie de escola para os juízes, para outras ações e outras operações, né? Porque eu me lembro bem quando começou a condução coercitiva da Lava Jato, logo depois, um juiz no Rio de Janeiro fez uma condução coercitiva, um juiz em Brasília fez condução coercitiva, e aí você começa um casinho do interior de qualquer cidade, o caso começa, o mais simples do mundo, começa com a condução coercitiva, sabe? Então, em alguma medida, todas essas ilegalidades, arbitrariedades que foram sendo praticadas na escola, sabe? E foram banalizando esse desrespeito ao processo penal. Essa lógica que o Moro publicou tantas vezes em tantos artigos, de que a culpa é do processo, né? De que nós, advogados, atrasávamos o processo, o que é um absurdo. Nossos prazos são super curtos, né? Nós não temos casos impróprios, como o Ministério Público tem, e que muitas vezes demora meses para devolver os autos, né? Com as alegações finais, né? Nós não temos prazos impróprios, nós temos prazos curtos para as nossas ações, e é uma absoluta injustiça colocar a culpa, né, do que quer que seja nos advogados. Nós sofremos isso, sofremos durante muito tempo, e espero que agora, ainda que tardiamente, seja feita a justiça e se demonstre tudo o que aconteceu nos autos daquela operação, para que a gente volte um pouco à normalidade e o respeito às regras mais elementares de processo penal, né, o direito e constitucionais, claro, previstas na nossa Constituição Cidadã, né, do respeito ao contraditório, à ampla defesa. Toron certamente vai poder falar sobre os seus grandes feitos. O direito do réu poder falar ao final é uma garantia das mais importantes e que não pode ser subvertida por conta de uma novidade, da dita novidade da colaboração premiada, né? Então, a gente precisa realmente trazer isso para o eixo, trazer um pouco para a normalidade. Talvez seja a hora dos advogados se unirem também mais em relação a isso. Eu não sei se, às vezes, eu tenho a impressão de que a advocacia criminal vive todas essas agruras nos seus próprios escritórios, sabe? E a gente precisaria usar um pouco mais as estruturas coletivas de associações, como temos a própria OAB, os institutos, né, dos quais fazemos parte, para nos unirmos um pouco mais para que o problema de um colega seja também o nosso problema, porque nós sabemos que nós vamos vivê-lo daqui a pouco, sabe? Quando um colega não consegue acesso aos autos, quando um colega não consegue direito de fala, quando um colega tem, como teve agora recentemente, um colega que teve o microfone desligado durante uma audiência pela juíza, sabe? Quando isso acontece com um colega, é um problema nosso, porque daqui a pouco pode acontecer com a gente também. Então, eu não sei se por conta das estruturas do momento, da correria, ou o que quer que seja, eu sinto que falta um pouquinho mais da união da advocacia. Tem um livro precioso que eu vou procurar aqui para poder mostrar para vocês, que chama-se O Criminalista, do Vinícius Bittencourt, que eu recomendo fortemente a leitura. Depois eu procuro na fala do Tom, depois eu mostro. Que é pequenininho, em que ele tem uma passagem sensacional. Na verdade, um advogado, um jovem advogado, conversando com um sujeito que praticou vários crimes, todos impunes. E tem um momento em que ele vira e fala assim: mas eu não tenho condição de pegar a sua defesa. Se eu falhar, todos os meus colegas vão me julgar. E o advogado, o outro pergunta: mas os seus colegas não são unidos? E ele responde: unidos? Nunca vi classe mais desunida, exceto a dos ladrões. Então, assim, passa da hora de nós, advogados, pararmos com essa fama de desunião que muitas vezes nos atinge e realmente falarmos uma única voz contra esses desmandos, contra esses desrespeitos, contra esses vazamentos de informações que são absolutamente criminosos,
sabe? Vazamento de informações sigilosas, pílulas de colaborações premiadas jogadas na imprensa com o fim de formar uma lógica acusatória, dificuldade de acesso aos autos, dificuldade de exercer a defesa dos nossos clientes na mais ampla medida e realmente tentarmos colocar, como eu disse, nos eixos, de novo, as regras de processo penal e as regras constitucionais que nós temos, que definitivamente nós não temos um problema legislativo, nós temos um problema de aplicação prática. Então, se nós conseguirmos resgatar um pouco mais isso, quem sabe teremos, de fato, um Estado democrático de direito de verdade. Acho que era isso um pouquinho que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço a atenção e espero ansiosamente ouvir agora o Toron. Maíra, muitíssimo obrigado pela tua intervenção. Trouxe uma série de questões que são da mais alta preocupação da advocacia criminal. Penso que todos nós nos identificamos, em alguma medida, com algum pedaço da tua fala. Então, muito obrigado por compartilhar e mostrar que isso não é uma realidade isolada do escritório A, do escritório B, né, de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos juntos nessa. E é importante termos esses espaços de congraçamento, de debate, que é o que o IBDPE, em alguma medida, também se pretende ser. Então, muito obrigado por compartilhar isso conosco. E já, de imediato, gostaria de passar a palavra ao nosso caríssimo advogado, figura importantíssima da advocacia criminal brasileira, que é o Dr. Alberto Zacarias Toron. Dr. Toron, muito obrigado pela presença e o doutor tem a palavra. Obrigado, Guilherme. Uma alegria estar aqui participando com vocês deste evento, desse conjunto de palestras. Uma alegria também reencontrar a Maíra, reouvir a Maíra. Um pouco do que ela fala é música para os nossos ouvidos. Eu já tinha participado com ela de um evento importante no Seminário Internacional de Direito Penal, lá do IBCCRIM, e eu tinha ficado encantado com ela e voltei uma vez mais a ficar encantado com a fala dela. Obrigada, Toron. Uma grande inspiração para mim. Muito obrigada. Imagina, falei de coração. E a fala da Maíra é muito inspiradora sobre vários aspectos. Eu concordo com 99% do que ela falou. Eu tenho algumas questões que eu vou deixar para o final, porque elas não são claras para mim. Em vez de deixar para o final, vamos deixar para o começo, só para a gente anotar e fazer um bate-bola gostoso. Tá? Primeiro, a questão dos maxi-processos. A Maíra tem toda a razão quando fala que nós temos uma quebra violenta na paridade de armas, naquela ideia velha do direito romano da par condicio, que o Ministério Público ele vem acompanhando o desenvolvimento da investigação numa fase latente, às vezes por mais de ano. Então, ele vai ouvindo, em tempo real quase, ele vai recebendo os inputs do Banco Central, de agências bancárias, e isso vai formando um calhamaço enorme. Quando é deflagrada a fase ostensiva da operação, e esse modus operandi começou em 2003, governo Lula, é bom a gente ter presente isso, Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. Vou falar um pouco sobre esquerda punitiva depois, ou junto. Então, aí você tem o seu cliente preso temporariamente ou preventivamente, antes ele era conduzido coercitivamente, mas a regra nas operações de 2003 era prisão temporária. A prisão temporária era uma espécie de apêndice obrigatório, como quem usa gravata com terno. Então, como é que era isso em 2003 para frente? A imprensa era avisada, a polícia ia lá, dava uma geral na casa da pessoa, prendia, mostrava a pessoa com algemas, e isso foi feito com empresários que se apresentaram até. Um caso emblemático é o filho do Paulo Maluf, que levou os captores dele de uma fazenda no helicóptero dele, e ao invés de pousarem no aeroporto, no heliponto da Polícia Federal em São Paulo, Maíra,
pousaram no heliponto de um prédio X, onde o meu querido amigo César Tralli estava lá. Ele sai do helicóptero, ele, filho Flávio Maluf, se não me engano, a primeira coisa que a polícia faz, ele que havia conduzido os captores dele no helicóptero. Primeira coisa que a polícia faz na frente da telinha da Globo, das câmeras, foi algemar o cara. E fizeram a mesma coisa, só para lembrar, eu fui relator disso quando eu era conselheiro federal da OAB, antes ainda de ser diretor, e fizeram isso com o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, que era um velhinho, desembargador, presidente. Por menos prestígio que tenha Rondônia, o cargo merece o respeito, é presidente do tribunal, do Poder Judiciário local. Então, prendiam a pessoa e a pessoa era chamada para ser ouvida. Break, alto lá. Ela era chamada para ser ouvida de um lado e, de outro lado, ia lá a doutora Maíra, quer examinar os autos. A Maíra é super competente e já deu conta de mostrar isso em várias oportunidades, profissionalmente e academicamente. Mas a Maíra tem uma deficiência grave. Ela não é formada em parapsicologia jurídica. Ela só consegue orientar o cliente dela se ela examinar os autos. Infelizmente, Guilherme, você é assim, eu sou assim e tantos advogados são assim. Bom, eu vivi em 2000, ano de 2000, uma experiência bizarra, 2000, 99, por aí. O cliente foi chamado para ser indiciado e foi intimado, né? E para oferecer padrões gráficos. Como tinha um espaço grande entre intimação e oitiva e indiciamento, eu mandei um colega meu, que trabalha comigo há 30 anos, o Edson, para Foz do Iguaçu, no negócio de conta CC5. Edson, vai lá, olha aí, vê o que é. Porque indiciamento, o neguinho acha que não tem problema. Tem problema sim. Vai a Maíra ser indiciada, ou o Guilherme, vai prestar concurso, vai tirar passaporte, vai tirar visto dos Estados Unidos. Pé no saco, em bom português. Muito bem. O Edson foi lá, doutor, muito prazer, blá, 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 quero examinar os autos do inquérito. Doutor, os autos estão sob sigilo. Ah, eu sei, doutor. Aquele tempo não se chamava delegado de excelência. Ah, eu sei, doutor. Bem por isso eu trouxe um instrumento de mandato. Olha que nome bonito. Trouxe a procuração. Doutor, o senhor não está me entendendo. Está sob sigilo. Pois é, doutor, eu entendi, mas eu sou advogado do investigado. Doutor, o senhor não pode examinar, artigo 20 está sob sigilo. Bom, aí não ia ter muito mais conversa. Fez uma petição, foi ao juiz federal e falou, é direito do advogado examinar autos de inquérito. Artigo 7º, inciso 13 ou 14 do Estatuto. E o juiz disse, aspas, o interesse público na eficácia das investigações não pode ser sobrepujado pelo interesse do particular no exame dos autos. Ou seja, aquela ideia do direito administrativo, hoje nem tão em voga, de que o interesse público sempre prepondera. Isso, no campo do processo penal, conduz ao fascismo. Por quê? É totalitária a ideia de que o interesse público sempre prepondera. A ideia inspiradora dos direitos e garantias individuais é exatamente a de limitar o poder persecutório estatal, é a de limitar o alcance cognitivo do Estado. Em outras palavras, eu não posso grampear a Maíra ou o Guilherme para descobrir determinada coisa. Tem um modus procedendi, se quiser ouvir alguém. Eu não posso torturar a pessoa para descobrir o crime ou o criminoso. São limites à atividade. E estes limites ostentam igualmente interesse público. Quando o legislador fez o balanço entre a eficácia das investigações e a possibilidade de o advogado ter acesso aos autos, ele, legislador, já fez o balanço e entendeu que o advogado tem direito de examinar os autos. Eu me lembro que eu levei essa questão em 2005 para uma reunião
da Associação Internacional de Advogados, ou coisa que o valha, tinha sido em Salvador, e os advogados americanos ficaram espantados. Não pode o julgador, o juiz, inventar um conflito entre princípios, o princípio da segurança e o princípio de acesso aos autos, para fazer ele uma ponderação e revogar uma regra democraticamente posta. A Maíra citou a Simone Schreiber, e a Simone Schreiber cita uma constitucionalista do Rio de Janeiro, cujo nome trabalhava com Barroso, esqueço o nome dela, professora, doutora, você sabe, Maíra? Ana Paula Barcelos. É isso mesmo. Eu integrei a banca que examinou a nossa querida amiga Simone Schreiber, a convite do Barroso. Não é democrático deixar-se de aplicar uma regra votada pelo parlamento, invocando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e preterir a regra a pretexto da eficácia da investigação. Porque o legislador já fez esse balanço e ele quer que a Maíra, a advogada, tenha acesso aos autos. Para quê? Para exercer não apenas a profissão dela, para exercer a garantia outorgada pela Constituição ao investigado de ser orientado por um profissional do direito. Está na Constituição. O autuado em flagrante terá ao seu lado, e por extensão, o investigado, que o orientará. Eu não vou contratar a Maíra para ela me dar um abraço, muito bem-vindo o abraço, claro, para ela me dar um abraço e falar: ô, Toron, fica tranquilo, fica bem, você vai agora dormir, amanhã é outro dia. Bom, legal, bacana, Maíra, mas e tecnicamente, o que você está fazendo? Ela só vai poder fazer alguma coisa se ela tiver acesso aos autos. Foi aí que eu impetrei aquele habeas corpus até chegar ao Supremo, 82.354, que é o leading case Supremo, relator pertence, ministro pertence, e o Supremo falou: não, o advogado tem direito de examinar os autos, 82.354. A gente pensava, Maíra, lá atrás, estamos no ano 2000, esse habeas deve ter sido julgado em 2002, por aí. A gente pensava que com a regra posta, mais a decisão do Supremo, bingo, os juízes vão cumprir. Cumpriram porra nenhuma, como se diz em alemão. Não sei se vocês falam alemão, mas eu vou falar em alemão algumas vezes aqui. Os juízes não cumpriram. Vários outros colegas tiveram que se socorrer de outros habeas corpus com base no precedente para chegar lá. Resumindo a ópera, quando eu me tornei diretor do Conselho Federal, com a experiência que eu tinha e com a massa de julgados, que então vários outros advogados, eu mesmo várias outras vezes tive que impetrar habeas corpus, eu propus que o Conselho Federal editasse ou submetesse ao Supremo a edição de uma súmula vinculante. E sabe, Maíra, eu encontrei uma enorme resistência no Conselho Federal. O Durso, por exemplo, que estava ocasionalmente ali, o saudoso Aprobato Machado, eles levantaram suas vozes para dizer: olha, nós somos contra a súmula vinculante. Falei: alto lá, vocês foram contra, eu nunca fui. A ordem foi contra? Perfeitamente. Lutou o bom combate, perdeu, está na Constituição e está na lei, tem lei regulando. Eu vou privar a advocacia de um instrumento que vai facilitá-la, porque a ordem no passado foi contra? Graças a Deus, prevaleceu o entendimento contrário. Quero até lembrar, um querido amigo, um mestre da advocacia, o Nélio Machado, foi contra. Ele ainda é contra. Ele é um irmão, enfim, ele tem as razões dele, com as quais eu não concordo, mas eu respeito. Passou e o Conselho Federal, eu que redigi, nós redigimos um pedido, eu sustentei oralmente e foi editada a súmula vinculante 14. Maíra, vou te fazer uma pergunta, mas você responde depois. É facinho ainda hoje ter acesso aos autos? Não, não é. Falei para ela responder depois, mas ela não se aguentou. Nem eu me aguentei. Não é fácil. Ainda hoje nós temos que ajuizar uma reclamação, que é o caminho mais rápido, no Supremo Tribunal Federal, para examinar autos de inquérito. Quando não, vou contar até uma coisa engraçada. O Aécio Neves foi ouvido semana passada.
Saiu em todos os jornais isso aí. E eu, Maíra, sou da mesma escola. Tem que ler cabo a rabo. Não só tem informações, às vezes, escondidinhas, como tem menções a coisa que não estão nos autos. E ali havia menção a 2, caso do Aécio Neves, da cidade administrativa construída no governo dele. E a gente viu que tinha 2 delações que não estavam nos autos. Falei, excelência, eu quero ter acesso, está referido aí. Ah, não, mas o senhor vai... Se o Ministério Público não provar, está tudo certo. Não, doutora, a senhora não está entendendo. Eu quero ter acesso para falar sobre elas. Eu tive que ajuizar uma reclamação, relator ministro Alexandre de Moraes, para falar, o advogado tem que ter acesso, tem o direito de ter acesso ao material informativo. Então, essa é uma questão. Ainda hoje nós temos dificuldade. Eu defendi aqui um querido amigo, que é um doutrinador do direito penal, que é o Fernando Capês. A imprensa divulgava trechos da delação contra ele, num caso aí das merendas de São Paulo. Bom, eu cheguei para o relator, que era meu amigo, desembargador aposentado, mora em Madrid, vive muito bem, um cara divertido para burro. Falei, Sérgio, eu preciso ter acesso a isso, a imprensa está divulgando. Ele falou, eu não vou dar. Falei, mas caceta. Caceta em alemão sempre, né? Bom, aí eu tive que ajuizar uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, relator ministro Gilmar Mendes, para me dar acesso a isso. Que aí tem 1000 manhas. O cara ouve e não junta os autos e chama a Maíra para ser ouvida. Ah, doutora, ainda não juntei. Não juntou, mas está concluído. E daí? O senhor tem que juntar. Também tem uma reclamação dessa, no caso do Aécio, que o cara não juntou e queria ouvir sem juntar. Teve que juntar. Então, esse é um problema que nós estamos tendo. Mas eu quero voltar para o problema do maxi processo. Vamos deixar um pouco a Lava Jato de lado e eu quero submeter à Marina uma questão que eu considero difícil. Eu entendo, Maíra, eu entendo quando você fala que tem uma diferença de timing entre Ministério Público e Defesa, e eu entendo que eu sofro disso também, que o cara foi acompanhando as escutas, os inputs que ele ia recebendo das agências de controle, Banco Central, etc., COAF, por aí vai, e, de repente, se é chamado a fazer uma resposta à acusação. Não dá em 10 dias. Não dá em 10 dias. Você vai ler os autos, o que a gente tem feito? É batata. A hora que você lê os autos, você tem que ter uma equipe. A Maíra falou tudo. Tem que ter uma equipe. Network or not work. É isso. Ou você tem uma equipe ou você não vai trabalhar nesse tipo de caso, porque não dá. E aí você vai descobrir coisa faltando. Aí você vai no juiz e diz, enquanto eu tiver isso nos autos, não faço a brincadeira aqui. E não entrega. Mas ok. O que nós tivemos no mensalão? A gente tinha uma denúncia grande, com vários episódios, mas tudo estava agrupado. Você tinha uma visão do todo. O que aconteceu na Lava Jato? Você fez sua dissertação de mestrado sobre a Lava Jato e deve ter percebido. Eu escrevi um trabalho em 2016 na Revista Brasileira de Ciências Criminais, que tinha um sugestivo título de O Direito de Defesa na Lava Jato. O que aconteceu na Lava Jato? Nessa primeira fase dos empresários. Ali, disse o seguinte, Guilherme Vitor Pereira e Maíra foram levar dinheiro para não sei quem na Petrobras. Acontece que só denunciou a Maíra. O Guilherme, que era da Odebrecht, não foi denunciado. Bom, eu queria saber por que o Guilherme não foi denunciado. Quais são os critérios que levaram a denúncia contra a Maíra e não contra o Guilherme? Porque pode aproveitar a mim. Então, essa fragmentação na Lava Jato, ela prejudicou a defesa. Prejudicou muito a defesa, porque a pretexto de fazer processos pontuais e mais facilmente manejáveis, na verdade, havia descrição de coisas que estavam em outra ação, aí você pedia para outra ação, não conseguia ver, ou era outro processo monstro. Então, foi um problema que eles pensaram uma estratégia que dificultou muito
o direito de defesa. Então, o que eu acho que precisa aí, Maíra, é mais tempo para o exercício do direito de resposta, a resposta à acusação. Eu acho que isso resolveria. Eu acho que é importante que a denúncia narre o fato com todas as suas circunstâncias, como manda o artigo 41, para você poder ter uma visão panorâmica do fato como um todo, mesmo que isso implique num maxi processo. Eu acho que não há divergência entre nós nisso, talvez foi o enfoque que você deu. Pode falar. Ao final, eu exerço a minha fala ao final ou agora? Só para dizer que eu concordo. Eu concordo integralmente, foi uma estratégia sem dúvida alguma, porque era muito louco. Concentrou numa mesma vara o que deveria estar em varas diferentes, mas dividiu em vários processos várias questões que deveriam estar no processo só. Inclusive essa questão que eu falei, que uma mesma pessoa às vezes respondia mais de um processo e às vezes havia provas em um que eram, sem dúvida alguma, super importantes para o outro e que a parte não poderia acessar porque não era ré naquele processo. Então, isso foi uma estratégia. A Lava Jato, assim, fez tudo estrategicamente. Isso não foi por acaso. Né? Não foi uma coisa assim, do tipo, foi mesmo para dificultar o direito de defesa. Então, eu acho que não há divergência. Quando eu falo dos maxi-processos, eu falo assim, desse volume de informações, e especialmente o meu ponto é essa questão da ausência de paridade de armas, porque eles ficam anos investigando e a gente tem que responder de supetão. Mas eu concordo integralmente, não há divergência nenhuma eu vou avançar, que tem que estar tudo ali. Eu vou avançar um pouquinho, obrigado, Maíra, pela sua intervenção. Eu vou avançar um pouquinho para dizer o seguinte. Ao lado dessas dificuldades, e vou tocar num tema muito besta e parece rasteiro, mas é importante. Aí a Maíra vai na delegacia da Polícia Federal conversar com o Toron que está preso. Ok. Chega lá, a Maíra tem que falar por telefone, por interfone. Isso viola uma garantia assegurada ao advogado, que é a garantia do sigilo das conversas. Porque eu falo pessoal e reservadamente com meus clientes, artigo 7º. Reservadamente quer dizer ninguém por perto. E pessoalmente, eu não falo por meio de recado. Eu não vou lá no Vitor, ou a Maíra vai no Vitor e fala assim, ô Vitor, leva lá para o Toron, pergunta para ele. Não, não é assim, é pessoalmente, não é pela internet, eu falo pessoalmente, falo diretamente, sem a mediação, sem a intermediação de um aparato. E vou contar para vocês que logo no começo da Lava Jato, pouquinho depois da morte do Márcio Tomás Bastos, a gente continuou uma conversa iniciada por ele e pelo também saudoso José Gerardo Grossi, grande advogado em Brasília, um desses grandes nomes da advocacia brasileira. A gente foi ter uma reunião com o Janot. E o Janot tinha uma certa, logo no comecinho, um certo dissenso com os rapazes lá da Força Tarefa de Curitiba. E ele queria uma cabeça coroada, leia-se alguém com foro por prerrogativa de função, para trazer o caso para Brasília. Alguém tem aí alguém com cabeça coroada? Eu estava do lado dele, numa mesa redonda, e eu falei, olha, eu tenho uma pessoa. Falei baixinho, eu tenho uma pessoa, mas enfim, não posso falar com ela pelo interfone, esse tipo de coisa. Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum, por quê? Porque aquilo é ouvido. Mesmo que não possa usar como prova, ele faz um caminho ao contrário. Porque ele vai ter um pouco como se fosse o mapa da mina. Então, tem que garantir que o advogado possa conversar numa mesa. Eu tenho que mostrar o processo. Eu não entendo coisa de Banco Central, mas meu cliente entende. Porque aí tem um problema que a Maíra falou, e eu estou 100% com ela, nós precisamos ter, ou passamos a ter que ter, um tipo de conhecimento específico que nós não tínhamos. E talvez nem teremos, Maíra. Por isso nós vamos precisar de um assistente. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, da expertise do cliente. E quando você conversa entre vidro, com interfone, não dá, é impraticável. Cerceia a sua defesa. A mera suspeita de que estejam te ouvindo, já decidiu o Tribunal de Justiça de Segunda Instância, que é uma instância antes da Corte Europeia de Direitos Humanos, a mera suspeita de que você esteja sendo ouvida, Maíra, no exercício das suas funções, já cerceia a defesa.
Porque você tem medo de falar. E o outro tem medo também de falar. Então fica uma conversa difícil. E isso tem que ser trabalhado. A OAB tem que entrar nisso. Os advogados têm que ser respeitados. Um dos meios de respeitar é garantir, respeitar o cidadão, antes de mais nada, é garantir que você seja ouvido, você possa falar com o seu cliente pessoal e reservadamente. Dando um salto e mudando um pouco a conversa para falar de imprensa, eu sempre lembro, você falou da Mônica Bergamo, que é uma querida amiga minha, ela me acompanhou quando eu fui pegar o João de Deus. E acompanhou por quê? Porque eu queria a prova de que ele se apresentou, de que ele não foi preso, porque já tinha essa má experiência com o Nicolau dos Santos Neto, que deram uma ideia de que ele se rendeu porque estava cercado. Porra nenhuma. Se apresentou, como se apresentou o João de Deus. Mas, na Lava Jato, eu, às tantas, arguía a suspeição do juiz Moro. Ok. E era uma matéria interessante. Estamos aí em 2014, mais ou menos, 2015, talvez, 14, 15. E eu liguei para um jornalista, amigo meu da Folha, e falei, olha, eu estou arguindo a suspeição, ninguém tinha feito isso, eu estou fazendo, blá, 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 blá. Ele leu, e um dia depois me ligou e falou, o jornal não tem interesse. Passaram-se 2 semanas, o Moro rejeita a exceção. Página inteira da Folha, no caderno interno de Poder, página inteira. Por que ele rejeitou? Então é o seguinte, é uma espécie de jabá que rola aí. Eu te promovo, eu dei a nota inteira que você rejeitou, mas você vai me dar um outro furo depois. Então tem uma interação em que uma entidade alimenta a outra. O juiz é alimentado pela Folha, mas ele alimenta a Folha. Isso é um processo sem fim. Então, quando absolve, não tem tanto interesse. Você falou do Bonner. Vamos lá. Mostra 10 minutos como era a corrupção na versão acusatória, na versão da polícia. Aí diz assim, ouvida a advogada Maíra Fernandes, ela disse que o cliente nega. Ouvido Guilherme, nem falo o nome do advogado, estou falando porque eu sou um cara gentil. Ouvido o doutor Guilherme, ele disse que seu advogado não estava lá no dia. Ouvido o palhaço do Toron, ele falou que seu cliente é inocente. Porra, as pessoas riem da nossa cara, porque isso não é direito de defesa. Vai ver quando o Moro foi acusado de uma coisa. Eles deram 5 minutos para o Moro falar, explicar por que não é assim, por que é assado. Isso é contraditório na imprensa, mas isso não rola. Não rola porque não interessa. Se isso não tiver alguma disciplina, Maíra, nós vamos ser reféns dessa coisa durante muito tempo. Eu tenho a impressão, que eu já falei muito, falei pouco, mas falei muito tempo, eu acho que nós temos várias frentes. Uma dessas frentes é legislativa, melhorar os tipos penais. Essa ideia de que a lavagem de dinheiro é autônoma em relação ao crime precedente, ela tem gerado distorções, que é o seguinte, como para denunciar pela lavagem bastam indícios do crime precedente, às vezes o crime de lavagem corre mais rapidamente que o próprio crime precedente. Essa inversão é inadmissível. Você pega, para citar outro exemplo, a Lei 7.492, o tipo de gestão temerária, um tipo aberto, mesmo a gestão fraudulenta. Então, nós temos uma luta no campo do legislativo. Nós temos uma luta no campo do judiciário em termos de respeito ao direito de defesa. Agora, há uma outra luta. Não é do seu tempo isso, Maíra, mas nunca o direito de defesa foi tão desrespeitado, tão mal visto como nos tempos atuais. A verdade é que o direito penal ele nasce como um direito de opressão em relação aos pretos, pobres e putas, como se falava antigamente, os 3 P's. E houve uma espécie de mudança de paradigma. Aquilo que antes era um direito de opressão contra as classes subalternas,
contra os oprimidos, hoje é utilizado a pretexto de ser uma democratização desse instrumento de controle contra um outro segmento social que antes não era alvo de atenção deste braço do Estado. Então, o que nós temos é uma coisa perversa. Aquilo que antes se criticava porque ofensivo às classes populares, ofensivos aos excluídos, como o escracho na mídia, como o preconceito, isso é repetido agora em relação a quem é rico, a quem é empresário, a quem ocupa cargos na administração ou no parlamento. Como se fosse democrático tratar mal a todos, desrespeitar o direito de todos. Isso, na verdade, cria e criou um caldo de cultura da violência estatal, cria e criou um caldo de cultura em que não apenas o devido processo legal em relação a estes bem aquinhoados será desrespeitado, mas muito mais o daqueles que não têm condições de ter uma defesa, às vezes, sequer razoável. Então, é preciso que nós chamemos a atenção das pessoas para que percebam que não é um problema do direito do rico, é um problema geral de desrespeito ao direito de defesa. É isso que está em jogo. E aí, para finalizar, eu concordo inteiramente com a Marina. As nossas entidades representativas jogam, além dos institutos, jogam um papel muito importante na defesa do direito de defesa, que, por pior que possa parecer, por mais estranho que possa parecer, é uma pauta de hoje. Quando nós falamos em legalidade, parece que nós estamos no tempo da ditadura, mas a legalidade agora. E é paradoxal, para encerrar, que em pleno período democrático nós tenhamos vivido retrocessos extremamente preocupantes. Eu vou me deter por aqui, dizendo, no entanto, que é uma alegria poder voltar a esses temas e lembrando com o jurista italiano Sergio Moccia que essa ideia da utilização da imprensa é a ideia de criar um consenso extraprocessual para legitimar condutas que se dão ao arrepio do direito. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, Toron, por sua intervenção. Lembrou episódios muito importantes da história recente da advocacia criminal. E enquanto nós estávamos aqui no debate, temos recebido alguns comentários no nosso chat, muita gente registrando presença para poder receber depois o certificado, mas a Emanuela Mendonça, ela conta aqui, ela dá um depoimento, que atualmente o acesso aos autos é dificultado até para o advogado do eventual ofendido. E o Toron narrou para nós a história da edição da súmula vinculante número 14, e o interessante é que às vezes sequer tem a possibilidade de ajuizar uma reclamação, porque a autoridade policial ou o Ministério Público, que agora pode investigar, ele não nega o acesso aos autos, ele simplesmente atrasa e vai demorando e vai tentando fazer a oitiva do depoimento, interrogatório, sem conceder o acesso. Então, nós temos ainda muito a caminhar para que a gente possa atingir uma efetiva paridade, para que a gente possa atingir o conhecimento pleno dos autos, como disse a Maíra, tentar saber no mínimo tanto quanto o promotor de justiça sabe para poder orientar o cliente antes do depoimento. Felizmente, nós ainda temos a possibilidade de direito ao silêncio, com a oportunidade de fazer uso da palavra depois na oitiva em juízo. E eu gostaria de deixar... Olha, só uma coisa, até o direito ao silêncio tem sido questionado. Nós, numa audiência da Lava Jato, orientamos o cliente a não responder às perguntas do Ministério Público. E aquele imbecil do Ataídes, que era um procurador lá, ele falou que a conduta da defesa era imoral. O próprio Sérgio Moro falou para ele, olha, eu não usaria essa expressão, eu não usaria esses termos. Até isso hoje é questionado. A defesa tem o direito de orientar o cliente a permanecer em silêncio, porque nós compreendemos o contexto, mas o que me incomodava muito era quando alguns delegados de polícia ou promotores de justiça
faziam constar as perguntas e faziam questão de dizer, pergunta tal, aí o cliente é obrigado, eu, por anotação na minha defesa, eu vou permanecer em silêncio. Pergunta tal, pergunta Y, X, Z. Agora, com a lei de abuso de autoridade, esperamos que esse tipo de conduta cesse, mas nós sabemos que a lei nem sempre é suficiente. E eu convido, então, os nossos participantes para que mandem as suas perguntas aqui para os nossos debatedores. E a Maíra já começou a responder alguns pontos levantados pelo Toron, mas eu devolvo a palavra a ela para que, por 5 minutos, faça a sua réplica. Embora a gente concorde em tudo, né, Maíra? Não, acho que estamos completamente de acordo. Agradeço as gentis palavras do Toron, um grande advogado, com quem aprendo muito sempre. Mais uma vez agradeço o convite, Guilherme, por estar aqui, Vitor. Eu vou pedir para vocês sinceríssimas desculpas para não poder me alongar muito nas perguntas. Comecei falando que tinha um cliente já com alvará de soltura e que a equipe estava lá para soltar, né? Então, tem decisão, tem alvará de soltura, mas ele ainda não saiu por questões burocráticas que eu não vou alongar aqui, porque vocês sabem que para prender é rápido, né? Para soltar é demorado. Uma vez eu ouvi, num caso absurdo, um juiz tinha mandado prender por engano, né? Um sujeito que tinha respondido o processo toda liberdade, a sentença autorizava a responder em liberdade, e ele mandou prender o cara absolutamente do nada. E aí eu consegui resolver lá o problema, fui ao cartório e falei, olha, tá aqui, o juiz reconsiderou a decisão, enfim, tá errada essa prisão. Falei, ei, doutor, para prender vai por fax, mas para soltar vai por malote. Então, assim, realmente, essas são as agruras da nossa advocacia, e as pessoas acham, né, que 1 minuto não faz diferença na vida de uma pessoa na prisão no momento de coronavírus. Então, assim, é desesperador. Eu vou pedir sinceras desculpas para vocês para não ficar muito mais, mas agradecendo enorme, porque eu acho que eu preciso lá, eu fico nervosa, que mesmo que esteja gente, né, super competente resolvendo, eu preciso ir eu mesmo. Eu agradeço muito o convite para esse evento, porque eu acho que o Instituto realmente tem um papel muito importante, Guilherme, como você falou, de trazer esse debate, de iluminar. E veja, assim, a responsabilidade também de nós trazermos a nossa experiência para que os nossos colegas saibam que não é só com eles, é com o Toron, sabe? É com o Guilherme Lucchesi, sabe? Então, assim, quando a gente chega numa delegacia e não consegue ter acesso aos autos, eu uma vez tem um procedimento um curso que eu acompanho, que eu soube que o delegado tinha o procedimento formal, que estava sempre parado sem novidade, sempre. E um outro debaixo da mesa dele, que quando ele chamava a gente para prestar depoimento, ele pegava o procedimento debaixo da mesa. Então, assim, quando eu ia lá, nunca tinha novidade, aquele troço estava sempre parado. E aí, era isso. Aí, enfim, fui descobrir, para conseguir ter acesso. Então, assim, é muito difícil, a gente realmente não consegue ter acesso às informações, às vezes pena para conseguir as informações, e por isso tem que ler de capa a capa. Eu acho que é importante a gente dizer essas coisas, sabe, Toron, para que as pessoas saibam, para que os jovens advogados, especialmente, né, tenham um pouco essa noção, essa experiência. Eu já peguei também uma vez uma dica dessa, de que o Ministério Público tinha ouvido uma pessoa sem juntar o depoimento nos autos por um e-mail que foi juntado aos autos, em que ele falava assim, conforme depoimento de fulano de tal. Mas esse depoimento não está nos autos. E estava lá no e-mail escondido. Então, trazer esse debate é importante para nos fortalecermos e para sabermos que não estamos sós. Que esse é um problema, se acontece comigo, ou ouvir o Toron dizendo que passa por isso também, me causa um alívio, sabe? Que não é uma coisa que acontece só comigo. Né? Então, assim, e para trocar essas experiências também, para nos unirmos, né? Para sabermos que não estamos sós e para pensarmos saídas para esse grande problema. Né? Então, eu agradeço muito o convite e que venham outros eventos como esse. Muito obrigado, Maíra. O Marlos Arnes, nosso vice-presidente, manda um salve para todo mundo e diz, sou muito fã da Maíra e penso que falo por todos, nós todos somos. Parabéns. Com relação a essa questão da solidariedade, eu tenho certeza que Toron tem uma expressão em alemão aí para se referir a essa dificuldade de cumprir o alvará. Diga. É o que a Maíra falou, não é? Prende-se muito facilmente e solta-se com enorme dificuldade.
Isso precisa acabar. Maíra, não sei o que você acha, essa lei de abuso de autoridade ela é pífia. Se você examinar bem ela vai ser de dificílima aplicação. Os nossos amigos da OAB estão cantando que foi uma vitória da OAB a incriminação das prerrogativas profissionais. Bobagem, já era crime desde 79. Desde 79 já era crime. E agora só é crime certas violações às prerrogativas. É uma lei feita para dizer amém aos abusos. Eu queria encerrar para dizer o seguinte. Aliás, até se vocês prestaram atenção, o crime de denunciação caluniosa praticado por agente público é punido menos gravemente do que pelo particular no Código Penal. É uma distorção, dá uma olhada, é uma distorção tamanha. Eu entendo que essa lei, naquele artigo X dela, revogou o crime do artigo 339. E não é aceitável que o particular seja punido mais severamente do que o agente público quando pratica esse crime. Noves fora, eu acho que a UDN tinha razão naquele velho lema dela, que era um lema anticomunista, a gente tem que entender, mas vamos adaptar. O preço da liberdade é eterna vigilância. Se nós não formos vigilantes, nós vamos ser tragados. Mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma sociedade mais equilibrada, e a gente já nota que no parlamento há uma resistência a abusos punitivistas, e eu espero que o judiciário reaja, e o Supremo Tribunal Federal tem dado um exemplo, e por isso a nossa esperança de continuar advogando e continuar acreditando no direito. É isso aí, abraço a todos. Muito obrigado, Toron e Maíra, pela presença de vocês. Pelo adiantado da hora, eu recebi algumas perguntas, mas depois eu encaminho para vocês. Eu pedi que a Emanuela e os outros que têm perguntas nos mandem. E desejo sucesso para a Maíra no cumprimento do alvará. Não tem nenhum sentimento tão bom na advocacia quanto isso. E convido todos vocês para seguirem nos acompanhando. Amanhã teremos a continuidade do nosso evento às 17 horas para falar sobre investigações corporativas e garantias do processo penal. E o nosso conselheiro, Rafael Guedes de Castro, vai receber os advogados Álvaro Chaves, Luiz Antônio Borri e Douglas Rodrigues da Silva para debater aqui conosco. Siga acompanhando o IBDPE. E, mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês que estiveram conosco até agora e, em especial, a Maíra e ao Toron. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Boa noite. Bom trabalho para quem está trabalhando. Um abraço. Obrigada. Não tem hora para terminar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.